aí, para a gente mostrar essa informação de forma prática, é no convívio, né, da célula, e é na realização de atividades junto com a célula. O que a gente entende? Obedecer, ele não significa apenas cumprir leis, cumprir postura, cumprir determinada forma de agir ou pensar. Porque os fariseus na Bíblia, eles se orgulhavam disso, de ficar cumprindo posturas. Mas obedecer significa entender a essência da lei, para que através de qualquer situação a gente possa saber como agir. Então, ficar seguindo regrinha, como os fariseus faziam, se orgulhavam na Bíblia, não é o ideal que a gente vai dar para passar para as células. A gente vai tentar fazer com que os participantes entendam a essência das regras que tem na Bíblia. E a essência delas é o quê? É o amor. Você entender que não é a regra em si, não é cumprir um determinado ato em si, mas aquela regra tem uma essência principal, que dependendo da circunstância, você pode até agir de forma diferente, mas a essência é o amor. E é o amor para com Deus, para com o próximo e para com a gente mesmo, né? As manifestações desse amor acontecem através dos nossos relacionamentos. E é nos relacionamentos da célula. Bom dia. Obrigada. Irmãos, e aí o amor é a manifestação que a gente tem, né, de uns pelos outros. Na célula a gente tenta passar a ideia deles um dia. Então, irmãos, essa forma de tentar transmitir o amor, na verdade, é a formação do caráter dos participantes que estão ali. Se nós não trabalharmos o caráter das pessoas que estão ali, se ali for um grupo apenas de encontro para lazer, se for apenas um grupo de comunhão, a célula ela não estará sendo célula. O objetivo da célula é formar o caráter das pessoas que estão ali. E as maneiras de formar um caráter, as pessoas vão ter que se abrir, se relacionar, se conhecerem, né? Se sentirem à vontade. A igreja, ela cresce porque as pessoas se tornam saudáveis espiritualmente, por causa do caráter que é transformado. E por causa disso, as pessoas começam a fazer obras em amor a Cristo. Então, uma igreja que não ama a Deus, ela quer ser servida. Uma igreja que tem o amor ao próximo e o amor a Deus, ela tem iniciativa em servir. Então, a célula, irmãos, nós temos alguns objetivos nela. No final da primeira folha, você vai ver aí, ó. Fortalece os relacionamentos através da comunhão, promove a oração de uns pelos outros, estimula a mentoria daqueles que podem aconselhar, porque quem aconselhará na célula não será apenas o líder, promove um ambiente para a aplicação da disciplina, para que o caráter comece a ser moldado, gera um ambiente de transparência e tratamento de pecados, estimula o surgimento de novos líderes, objetiva discipulado, evangelismo e o serviço cristão, faz com que os participantes compartilhem perseguições da vida por andarem no caminho de amor e justiça de Deus. Faz com que os participantes fiquem apaziguados, acalmados com as situações adversas da vida e gera confiança e comprometimento de uns com os outros. Então, vocês têm células, todos vocês têm células aqui e alguns vão começar. Olha, eu botei aí esses 10 objetivos, irmão, e nós precisamos entender que é muito importante a gente trabalhar esses objetivos na célula. O número 8, faz com que
participantes compartilhem perseguições da vida por andarem no caminho de amor e de justiça de Deus. Deve ter um momento na célula que a gente tem que, assim, deve dar oportunidade para ser compartilhada essa questão. Às vezes o cara ele tem o trabalho dele e por ele estar fazendo as coisas corretas no trabalho dele, o chefe dele está querendo mandar ele embora, porque quer que ele seja público. Isso precisa ser compartilhado. Bom dia. Bom dia. Achei que você me encontrei. Bom dia. Cadê você? Bom dia. Eles estavam E aí, a célula atua em seus objetivos específicos. A igreja, ela atuará em objetivos maiores. E a igreja cuidará o quê? Dos dízimos, das ofertas, vai fazer os batismos, a igreja vai fazer as ceias, vai oferecer estudos bíblicos e capacitação e tem maior força para fazer ação social e missões. Então, nós como células, irmãos, a gente tem objetivos e a igreja conjunta também tem objetivos maiores, porque unidos somos mais fortes. Nossa igreja ela precisa ser grande e ao mesmo tempo pequena. Uma analogia, uma comparação quando a gente faz, vendo a ideia da igreja, é que a célula ela representa a intimidade que Deus tem com o seu povo. E a igreja reunida conjunta, ela representa a grandeza de Deus que demonstra para o seu povo. Como funciona o Ministério de Células hoje? Na página 12. A gente tem um livro para ser usado como referência aos temas que são abordados, né? A gente tem um estudo semanal que é preparado e é uma sugestão de como a célula deve acontecer e do conteúdo que deve abordar. A gente tem um encontro da célula que acontece uma vez por semana. Algumas células já se tornaram mães, né? Então acabam fazendo 2 encontros às vezes no mês com a célula filha e com a própria célula. E a gente tem uma data sugestiva para que se realizem as multiplicações. Qual vai ser o panorama que a gente vai tentar trabalhar esse ano? A gente vai tentar, nesses 4 primeiros meses, criar vínculos de amizades agora com os participantes das células de vocês. E aí, nos 4 primeiros meses, a gente vai realizar atividades com esses participantes já. Então, os 4 primeiros meses vai ser para a gente fazer os estudos, se conhecer. E depois de passar esse início, das células que já se conhecem, elas podem até já começar na questão da atividade. Mas as que ainda estão começando, ou ainda que não têm relacionamentos construídos ainda, aí a gente vai ficar nos estudos e começar a trabalhar os relacionamentos. Então, 4 primeiros meses criando vínculo, nos outros 4 meses a gente vai realizar atividades e serviços juntos. Quais atividades e serviços a gente vai realizar? Junto com a própria célula, eu sugiro aos irmãos que a gente pegue algumas atividades para fazer aqui na igreja. Pode ser o quê? Pode ser, talvez, trabalhar na equipe da introdução, ou então pode ser fazer um serviço de ajudar no louvor, mas tem que ser com a própria célula. Não precisa ser aqui na igreja apenas também. Não precisa ser uma atividade só feita aqui na igreja. Vocês podem fazer talvez uma ação social, podem fazer talvez qualquer atividade para o bem, para servir uns aos outros, mas não pode ser encontro prazeroso. Não pode ser encontro para comer e conversar. A ideia é atividade de qualquer coisa. Por quê? Porque a gente está falando a teoria na célula. Toda semana tem o dia da célula, a gente traz a teoria que está no livro. Mas cadê a prática? Cadê a hora do agir e de como eu vou me reagir? E é na prática da situação, seja até, podemos fazer atividades de serviço, podemos fazer atividades de atividade juntos. Atividades, talvez um esporte, talvez uma outra atividade
que os irmãos façam junto. É uma célula, mas a ideia principal, irmãos, é essa interação, é a prática, para que a gente possa se policiar, se conhecer, se instruir e não ficar só na teoria e nos momentos vazios. Depois dos 4 meses de atividades e serviços juntos com a própria célula, aí vem a terceira estação, que é receber novos convertidos na célula, receber visitantes e dar início à nova criação de vínculos. Então, tivemos o processo inicial, que era conhecer o pessoal inicial. Fizemos atividades com esse pessoal inicial, criamos bons relacionamentos, estamos bem enturmados. Aí o terceiro passo é trazer novas pessoas, principalmente novos convertidos e visitantes da igreja. E aí, esse grupo inicial que já é amigo, vai começar a virar amigo desse grupo que é os visitantes, os novos convertidos. Para quê? Para que numa 4ª fase, quando vier o segundo serviço, que nos últimos 4 meses, que vão ser feitas 2 vezes atividades de serviço. A primeira do primeiro grupo, a segunda junto com os novos. Aí quando fizer as segundas atividades, irmãos, os novos, eles serão preparados, muito bem preparados pela primeira equipe, porque a primeira equipe é muito amiga, a primeira equipe é muito... já tem muito convívio, já tem muita experiência, já tem muita participação de uns com os outros juntos. E aí, quando finalizar esse 4º momento, aí sim a gente vai cogitar a possibilidade para ver se a célula está preparada para multiplicar. Então, irmãos, nós não podemos ficar trabalhando a célula só com encontros teóricos. A gente não pode ficar trabalhando a célula só com encontros teóricos e ficar só na teoria. Por quê? Porque o caráter da pessoa, ele só é trabalhado verdadeiramente quando se tem convivência, quando se tem ação. Não basta você ficar falando teoria. A teoria, ela ajuda muito, mas a prática junto com a teoria, ela é muito mais eficaz. Eu queria perguntar a vocês, irmãos, existe alguém aqui hoje, no nosso grupo, que não quer ser líder de célula e está aqui só para poder agradar o pastor, ou então está aqui só para poder estar dando continuidade ao grupo, mas que não gostaria de estar nessa função? Eu estou perguntando isso para vocês porque eu não queria que vocês estivessem em algo que o coração de vocês não está. Porque quando a gente põe a nossa vontade, a nossa disposição, faz aquilo com amor, com prazer, o resultado, ele é totalmente diferente. Então assim, se tiver alguém, não precisa se manifestar aqui agora, mas depois, chega para mim e fala: ô Eduardo, eu gostaria de estar passando o bastão para outra pessoa, eu quero me envolver com outra área. Não tem problema, irmãos. A gente vai trabalhar um jeito para botar uma outra pessoa, mas se você está na função de líder, e você sabe que Deus pode te usar para poder ser um orientador, para poder, você se realiza aonde está, então a gente vai estar caminhando junto, e eu tenho certeza que o trabalho de vocês, nosso trabalho junto, vai ser uma bênção, porque o primeiro passo é esse, é a gente estar com vontade aonde a gente está. Não façam as coisas sem estar no coração. Não façam apenas por obrigação. Vamos fazer elas porque nós queremos, porque nós temos uma visão, porque nós enxergamos lá na frente, porque nós acreditamos nas pessoas. Vamos lá, página 3. Posso pedir alguém para ler? A primeira coisa. A primeira coisa que um líder precisa, é essa parte? A primeira coisa que um líder precisa ter em mente é que todos na célula devem falar, todos devem interagir. O líder precisa incentivar os participantes a se expressarem, ao se sentirem à vontade. As pessoas que estão ali estão para se sentirem amadas, estão para entenderem o seu valor e importância na própria célula. Então ali
estão ali para entenderem que elas são necessárias para o fortalecimento do próprio grupo. Quanto mais pessoas falarem, mais força o grupo terá para pensar em soluções mediante uma situação da vida. Tá bom. Irmãos, a primeira coisa que o líder precisa saber na sua célula é que todos devem falar. Um dos maiores erros que a gente está acontecendo é o líder chega, o líder está preocupado com a lição, ele está preocupado com a liturgia do estudo da célula daquele dia. Liturgia o quê? Cumprir cada passo a passo, como se fosse assim, eu cumpri o estudo, então pronto, eu consegui. Nossa, tá? Não é nada disso, não tem que cumprir o estudo do dia da célula. O objetivo principal que o líder tem que ter em mente é que cada um está ali, a cada personalidade, cada pessoa que está na célula, ela é importante, cada pessoa é inteligente em alguma área da vida, cada pessoa tem muito conhecimento e experiência em alguma área da vida. E a gente vai tentar despertar essas pessoas naquilo que elas podem ajudar. Então, você chegar numa célula, você trazer o estudo do dia e não permitir que as pessoas se manifestem, seus pensamentos, suas opiniões, suas situações, você só está dando uma aula teórica para elas de um assunto que às vezes elas nem vão aplicar na vida. Ou podem aplicar, mas o objetivo da célula não é estudo, gente. O objetivo da célula não é cumprir liturgia. O objetivo da célula é vocês entenderem que cada um precisa se manifestar. O assunto do livro é como se fosse uma isca do anzol que a gente joga para as pessoas poderem falar. Então, um irmão aqui pensa, eu acredito no calvinismo, eu acredito que a salvação ela é determinada por Deus e o homem não tem livre-arbítrio. O outro vai falar, não, mas eu acredito no livre-arbítrio. Tudo bem, são opiniões diferentes, mas é isso que precisa acontecer, é isso que vocês precisam ter ideia, vocês precisam fazer com que as pessoas soltem o que elas acreditam, o que elas acham, porque é a partir disso, é da manifestação que as pessoas pensam, elas falando, que ali vai se criar a verdadeira comunhão, vai se criar a verdadeira amizade, intimidade. E em meio a isso tudo, irmãos, lembre-se que o maior objetivo na célula, mediante essa questão do conteúdo, o maior objetivo da célula não é convencer as pessoas. Você vai estar ali como líder, vai estar levando a palavra de Deus, mas você não vai. O seu objetivo não é convencer elas. O seu objetivo não é ensinar, não é transmitir o conteúdo nem informações. Não é impor uma forma de pensar cristã ou da igreja. O maior objetivo celular é fazer com que cada participante se sinta bem e à vontade para ser quem ele é na célula. Por quê? Porque a pessoa sendo quem ele é na célula vai ter um tempo. Toda célula a gente tem um prazo, um fim, um dia que a porta do céu vai fechar. E nesse prazo, irmãos, vai ser dado. Chegou. Irmão, vocês querem ir aqui pro espaço do lado aqui? Tá ocupado, Tá ocupado já? Tem gente ali. Nossa, o caso lá tá cheio de doce lá, bolo e tal. Ah, então vamos pra Você doce de doce, é joia. Tem dois. Perdão. Vamos lá, voltando aqui ao pensamento. Então, nosso objetivo na célula é fazer com que os participantes se sintam bem à vontade para ser quem ele é na célula. Nós temos que tentar entender que para a pessoa ser quem ela precisa falar. Ela precisa ser motivada a se expressar. Mas nós, como os líderes, a gente vai ponderando o cuidado para um não falar demais também, né? Porque tem que ter equilíbrio. Até porque tem horário, né? Tem horário, né? Então, a pessoa se sentindo bem com vocês,
ela ficando à vontade para que quem ela é, o coração dela vai ser trabalhado. Porque enquanto ela não ficar à vontade, enquanto ela não ser quem ela é, você vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos com a pessoa e ela nunca vai ser trabalhada. Agora, você trabalhando ali, ela se abrindo, né, sendo verdadeira, a chance dela ser atingida é muito maior. E a célula tendo prazo, tendo a data que a gente coloca como possível multiplicação, é como se fosse dizendo assim, irmãos, nós estamos juntos, nós estamos aqui para trabalharmos o caráter uns dos outros, porque não é o líder que trabalha o caráter das pessoas, mas é as próprias pessoas que trabalham os próprios caráteres, e o caráter do líder também será trabalhado pela vida dos membros da célula, e é assim que age o Espírito Santo. Não é um bonzão que fica ensinando os que não sabem nada, não é isso. A ideia é de igualdade. No céu não entra primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar. Não é igual aqui na Terra, que a gente fica dando prêmio para campeão do Campeonato Brasileiro, campeão da Copa do Mundo, quem ficou em primeiro, quem ficou em segundo. No céu é totalmente igual. Não tem um melhor do que o outro, é igual. E essa ideia de igualdade que nós como líderes temos que chegar na célula. Você como líder, você é alguém que tem o privilégio de estar servindo em uma determinada função. Mas que com o passar do tempo, os membros da célula que forem trabalhados e eles, se tiverem essa visão, forem alcançados com amor por essa visão, eles provavelmente poderão ser novos líderes também. Mas o objetivo nosso é trabalhar o caráter das pessoas, né? Então, irmãos, vamos dando sequência aqui. Para que aconteça esse objetivo do participante se sentir à vontade, para ele ser quem é na célula, nenhum ponto de vista, opinião, estudo da semana deverá ser apresentado como uma imposição, mas sim como uma opção. Por exemplo, o líder dá um testemunho de uma situação que passou em sua vida, a forma como ele reagiu a ela e o resultado que isso gerou. O participante ouve, analisa e decide se vai ou não ter essa forma como referência para si. A reação mencionada pelo líder mediante uma situação não é uma imposição ou regra de conduta. Não se deve forçar a barra, não se deve impor um pensamento ou uma ação. O fator principal na célula é fazer com que os participantes se sintam amados e não confrontá-los diretamente. O confrontamento deve ser feito pelo Espírito Santo no próprio ouvinte. Não se deve impor a eles doutrinas ou opiniões, mas haverá o tempo limite no processo de amar, de desafiar, escolherem a caminhar com Jesus como Senhor de suas vidas ou não. Caso decidam que sim, experimentarão uma nova vida com Cristo e certamente darão frutos. Então, irmãos, essa ideia de que eu tenho conhecimento bíblico, e vocês têm que fazer isso aqui que eu estou falando, conforme essas experiências que eu tenho, trazer para o povo e impor isso para o povo, irmãos, não é o caminho que a gente pretende seguir. A gente vai trazer isso com experiências que vivemos com Deus, né? Vamos estar trazendo os estudos das células, né? As questões que são trabalhadas no estudo, mas para que cada membro possa analisar o que é falado ali e ele vai escolher os caminhos dele. A gente não vai estar impondo, obrigando o cara ele vai escolher, não, eu vi essa forma aqui de pensar, tenho essa minha própria forma de pensar e ele mesmo vai analisando. O Espírito Santo de Deus vai incomodando o coração dele, porque muitas das vezes ele quebrou a cabeça repetindo uma mesma atitude, muitas vezes. E aí ele experimenta fazer de forma diferente, conforme pode ser orientado na célula, e a partir de então o coração dele é cambiado. Mas a gente não está ali para impor ideias e nem pensamentos, a gente está ali para fazer com que as pessoas se expressem, conhecem, né? Para a gente possa conhecer uns aos outros, mas sem imposição. Vamos lá, próxima página. A segunda coisa, a outra pessoa que poderia ler a segunda coisa? A segunda coisa que o líder precisa ter em mente é fazer com que os participantes entendam a sua importância na célula, que não estão ali para ser servidos, mas para servirem, pois o ser, a personalidade de cada um é para edificação mútua. Não é um ambiente onde apenas o líder ensina aos outros, é um ambiente onde todos se ensinam, Deus usa todos. Pode continuar? Espera um pouquinho. Eu acabei pulando sem querer
E quando houver diversidade de ideias? Algumas questões, ele diz que tem algumas questões, né? Isso. Eu acho interessante isso aí. Desculpa, tá? A gente vai voltar assim. Vamos lá, irmãos. Em virtude disso, temos algumas questões. Em virtude de quê? De que o líder, eternamente, todos devem falar. O líder deve saber equilibrar o tempo de fala de cada um, né? Para que a célula não se perca com uma pessoa só. Célula não é terapia emocional. Apesar das circunstâncias do dia a dia que nos abalam emocionalmente e que até podemos compartilhar, o foco da célula é a formação de caráter, não aconselhamento de problemas. Embora nada impeça de a gente poder aconselhar, né, pessoas que têm alguma dificuldade. Quando tiver diversidade de ideias, quando não concordar com a forma do outro pensar, deve-se predominar o respeito e jamais permitir competição. Então, eu penso em calvinismo, eu penso em arminianismo, em livre-arbítrio. O que deve prevalecer? Competição? Quem que está certo e quem está errado? Não. Não devemos permitir enaltecimento de uma só forma de pensar, mas a gente deve buscar o quê? A unidade, o amor. Aquilo que for essencial deve ter unidade. Aquilo que não for essencial, aquilo que não for produtivo, não tem necessidade de a gente ficar discutindo, dando nem assunto. Mas em todas as coisas deve ter caridade, que é amor e respeito. Então o cara pensa diferente de mim numa área, beleza, aquela área é essencial, aquela área vai me fazer passar fome, aquela área vai me impedir de trabalhar? Não, né? Agora, beleza, pensa diferente em algo que não é essencial da vida, vamos respeitar. Célula também não é, irmãos, grupo de estudo bíblico, obrigado. Então, a célula jamais pode se parecer com a sala de aula, onde um cara só fica falando e as pessoas não falam nada, como eu estou fazendo aqui agora, tá, irmãos? Isso aqui não é célula, isso aqui é a nossa reunião, mas não pode ser isso. Célula não é um mini culto, nem uma mini igreja, onde acontece um resumo do culto, onde é delegado ao líder a responsabilidade de um pastor. Célula não é isso. Célula que vira oba-oba, que pode acontecer, onde oferece apenas diversão e vira um clube social. A célula deve ser um ambiente descontraído, de paz e segurança, mas não com foco para diversão, para comidas ou para encontros. Encontros nesse sentido, de só encontrar, comer, rir, conversa, célula não é clube social. Célula não é um grupo só de oração, as pessoas não se encontram só para orar, ler a Bíblia e ir embora. Não é um grupo ministerial onde só se trata assuntos de um determinado ministério. Não é um grupo de louvor que se une apenas para um momento de adoração. E célula não é um grupo de amigos íntimos nos quais não permitem ou não se sentem confortáveis quando outras pessoas participam. Isso pode acontecer. Entendeu, irmãos? Por isso que nós temos as 4 estações. Primeira estação, aí criar grupo de amigos íntimos. Segunda estação, atuar, agir com esse grupo. Terceira estação, trazer gente nova. Esse processo de trazer gente nova, mas eu não gosto de fulano, mas eu não quero que venha fulano. Não, a gente vai trabalhar aqui pra gente dar o amor pelo próximo. Não tem essa de eu vou ficar fechado aqui, né? E aí trazendo gente nova, vai trabalhar. A 4ª estação é trabalhar com os novos. O primeiro grupo já vai ser bem amigo para trabalhar com os novos. E aí sim a gente vai cogitar a possibilidade de multiplicação. Agora sim. Agora a gente pode ver uma segunda parte. Isso parece que não acontece, mas acontece. Logo que nós chegamos aqui, nós estamos em reforma, nós chegamos aqui em agosto do ano passado, acho que ano passado. Eu perguntei a uma pessoa que era, numa célula, você não vai lá perto de casa, eu tô querendo ir numa célula, vocês? Não, a gente está sem vaga. Essa é boa. A gente tá com um grupo já. Aí eu disse, mas eu nunca participei de célula, não sabia de nada. Então eu falei, então é porque deve ser, tantas pessoas. Aí, deixa eu procurar outra, mas eu ofendi, não. Achou outra, né? Eu achei que era, mas isso acontece. Parece um absurdo, mas sim, acontece. essa questão da vaga,
infelizmente, ela é necessária. Talvez o melhor caminho nessa situação, talvez, seja falar, a minha célula de fato está cheia. Eu posso encaminhar. Mas se não é a ideia de multiplicar, não vai ser cheia o suficiente. Sim, Você vai sim, multiplicar. mas haverá um momento, os momentos. Porque quando você põe um grupo muito grande numa célula, às vezes mais de 12 pessoas numa célula, você começa a criar um ambiente onde as pessoas é tão grande que começa a fazer grupinhos dentro da própria célula. Então começa a... Mas essa hora é a hora que eu É hora de multiplicar, né? É. Mas uma célula de 8 pessoas, 10 pessoas, ela será totalmente diferente de uma célula de 20 pessoas. Porque com 20 pessoas, a exposição, ela se torna muito mais perigosa. Ela se torna... vou falar, tem vereador lá mais. Exatamente. Exatamente. E aí como é que o pessoal vai interagir? Como é que as pessoas vão... Fala. Pastor, eu vejo assim, essa situação de receber pessoas, acho que nada impede de multiplicar antes também do tempo. Exatamente. Não tem que ser em julho. Não tem. A minha célula sempre trabalhou com mais de 20 pessoas, sempre multiplicando ou não, e nunca tivemos dificuldade com isso. Agora, essa questão que foi comentada aí de tornar um grupo de amigos íntimos, isso acontece muito. Isso acaba. E acaba ficando nisso. E acabou um grupo da minha sala começou a não receber. Eu falei, irmãos, o objetivo não é reunir amigos íntimos, não. Então, se for assim, eu vou sair, vou montar outro e vou deixar alguém aqui. Aí eu já falei assim, a gente tem que preparar pessoas aqui para me ajudar e multiplicar. Esse é o objetivo. Aí eu falei, está bom para vocês? Não, é ótimo esse encontro, então a gente não pode ser egoísta e querer só pra gente. A gente tem que também ofertar isso a outras pessoas que não encontraram essa opção, né? Igual vocês, quando tinham chegado, estavam ali querendo participar. Porque tem pessoas na igreja, como a nossa, que às vezes tem um rodízio muito grande de pessoas, por ser uma igreja muito grande. O que tem de gente que chega ali, que a gente não percebe, que fica meio perdido, deslocado e vaza porque ninguém encostou, é muito grande esse número de pessoas. Eu falo porque, graças a Deus, no nosso grupo tem um casal que capta muitas pessoas assim. Então, a gente observa que tem muita gente desse tipo. E essa questão de célula que estava falando de amigos íntimos, eu já vi, não é só um exemplo disso, não. Isso acontece muito aqui na igreja. De pessoas fechar um grupo e não querer receber outros, que ali é grupo de amigos mesmo. Então, isso tem que ser trabalhado. Achei muito interessante, você indicou uma pessoa da sua célula, achei que muito bacana, que era o perfil da minha. Isso, a gente aí trabalha você chegou, perfis. falou pra ele e falou pra mim, Sim. né? E aí eu o chamei, conversei com ele, né? Então eu acho muito interessante. Essa diversidade é necessária, porque se fica um grupo de amigos, perde, né? O crescimento... A gente entender o perfil de cada um. Pastor Nilo. Eduardo, assim, eu acho o seguinte, a gente tem que ter cuidado, porque muitas pessoas, como foi o exemplo dela, que serviu para que a gente pudesse alertar. Ficar atento, né? Ficar atento. Por quê? Porque quando a gente, por exemplo, quando o líder vem cá dar uma palavra, tem pessoas que ela quer cumprir aquilo à risca. É como se fosse uma regime militar, tem que ser aquilo. Né? Que eu vejo o seguinte, no caso deles, graças a Deus, são maduros, e vai ser a questão do acolhimento. Se fosse outra pessoa, então já que está tudo cheio, eu não vou mais. Então ele tem que ter cuidado, pelo menos recebe, não tem mais de 20 pessoas, recebe. Depois então faz a distribuição. Tem que ter muito cuidado com essa questão de ser extremo do lado do outro, porque não é o número da célula. Muito bem colocado. Entendeu? Porque às vezes você pode ter 10 pessoas no seu grupo, pode ter 15, mas você está acolhendo ali, depois você distribui. Não pode chegar aqui, não tem mais. Irmão, chega, temos uma dificuldade que é um para limitar o compromisso. número certo, porque senão dá problema. Temos uma dificuldade que é o compromisso dos participantes com a própria célula. Nossa, isso aí nem me fala. Né? Não, Nós só temos. parênteses. Essa semana voltou a célula. Então eu botei no grupo na animação total. Olha, da célula mesmo tinha eu, meu marido e uma pessoa. Graças a Deus que chegaram 2 casais, que são mais 4 pessoas. Porque senão tem 3 pessoas numa célula grande.
Gente, é muita falta de compromisso. Aí é que eu penso na questão da multiplicação. E eu vejo, pastor, eu acho que bate muito em cima, multiplicar, mas a gente tem que pensar assim, quantos você pode contar? Tá? E outra coisa também, eu percebo relatos de muitos líderes que falam que multiplicaram e a célula acabou. Eu estou na minha célula, eu digo que a minha célula é a célula da aposentadoria dos líderes. Os líderes aposentados estão na minha célula. Eles estão na minha célula. Aí o pastor diz, Cristina, você tem muitos líderes na sua célula. Pergunta a cada um quem quer multiplicar para ser um líder. Agora chegou uma benção, um casal abençoado, que tinha célula por 10 anos e agora está na minha célula. Eu falei, meu Deus, o pastor vai me matar. Vai olhar a fotinha lá, vai ver mais um líder na célula. Mas Irmãos, como a gente pode fazer para tentar fazer com que as pessoas se comprometam, né, com a célula? Primeira coisa é chegar para os irmãos e deixar bem claro para eles que eles são importantes ali no sentido que o que eles vierem a falar, os conselhos deles, a personalidade dele, ela é importante ali na interação da própria célula para que haja alegria, para que haja cura, para que haja um mútuo compartilhamento de um abençoar o outro. A cada pessoa na célula ali, ela precisa se sentir importante na célula por causa não apenas de participar, de ser servida ali. Eu vou na célula para ouvir a palavra de Deus. Não, a ideia não é só para ouvir. Eu vou lá para eu servir, para eu poder ajudar. É essa ideia de se sentir útil. Dudu, se não atrapalhar, eu precisava só tirar uma foto da classe. Pode ser? Pode. Vai ter que ser panorama no filmar. Tira aquela panorama. Fazer um vídeo. Por favor, eu quero tirar uma foto da classe mais bonita. Aquela classe do Dudu lá é aquela. É pra olhar pra foto? Mas você. Não, mas é que eu já pego aqui no mesmo ângulo, fica melhor. do lado do professor, vou te falar, hein? Ela falou que ele estava dando aula. Irmãos, então para a gente tentar criar compromisso, as pessoas precisam entender que elas são úteis na célula, que não que elas estão sendo servidas. A gente está acostumado a pagar pelas coisas, a gente paga, vai no cinema, vai na loja, é servido o tempo todo, mas a ideia da célula não é essa ideia de o cara chegar lá, sentar, ser servido e ir embora. Não pode ser esse pensamento. A gente tem que tentar botar na cabeça das pessoas que o ser dele, as ideias que ele tem, mesmo que seja ideia doida, é importante ali pra gente rir. Nem que o cara tenha uma ideia doida, a gente ria da ideia dele, mas ele é importante, cara. Ele é importante para ter interação, pra gente ter relacionamento, pra gente estar num momento de comunhão e com um propósito juntos. Eu ia falar aqui, o que é muito importante os irmãos fazerem? Peguem, agora que está no início da sala de vocês, digam aos membros o seguinte: irmãos, nós vamos fazer um acordo de compromisso aqui na célula. A gente vai se esforçar para a gente estar participando, porque a participação vai ser o cuidado de uns com os outros que nós vamos ter aqui. E caso os irmãos não cumpram esse acordo de estarem se esforçando bastante para participar, e os irmãos ficarem oscilando bastante, então os irmãos poderão ser reposicionados de célula. Por quê? O cara que vai uma vez... Você só joga bomba também no nosso lado. O cara que vai uma vez no mês, ele está demonstrando que ele não tem interesse. A pessoa que vai uma vez, 2 vezes, 3 vezes, às vezes ela está tentando se familiarizar, ver se aquele ambiente é legal, conhecer pessoas, né? Mas o cara que vai uma vez no mês, aí passa um mês, aí aparece de novo, aí passa... Essa pessoa a gente nem conta. Dudu, justamente por esse motivo, que ele não tem interesse, que se você falar que você vai reposicionar ele, simplesmente ele vai facilitou pra mim. Agora que eu não vou pra lugar nenhum. Não, e na verdade, se a pessoa simplesmente... Aí tem um amor que é maior que isso tudo. Onde está o amor? Sim, nós trabalhamos com essa questão de dar oportunidade para as pessoas, né? De elas participarem, eu quero participar uma vez a cada mês. Tudo bem,
né? A célula vai ter, vamos supor, 15 pessoas, 10 pessoas. Mas o caráter dessa pessoa dificilmente vai estar sendo trabalhado, porque ela vai estar indo ali só para quê? O que ela está fazendo ali? Ela está querendo estar com vocês, ela está fazendo o quê? Está com vocês e sendo trabalhada de que forma? Porque se ela não está unida no grupo, beleza, uma coisa é o irmão, eu viajei a trabalho, outra coisa, minha filha ficou doente, tinha uma questão que dificultou ir à célula. Mas a outra questão é a pessoa não demonstrar interesse naquilo que está fazendo. Então, ela, na verdade, ela está tentando, talvez, se ingressar em um grupo, mas os interesses primários da vida dela, seja lazer, seja dinheiro, seja qualquer coisa, está acima da questão do caráter. Ela não quer ter o caráter trabalhado. Ela quer nada para fazer. Não é o grupo. Exatamente. Se eu estiver cansado, Se eu tiver uma carona para ir, exatamente. Então, quanto a esses irmãos que pensam em outras prioridades na vida, e não naquelas eles são edificados, quem está perdendo também é eles. Exatamente, Anny. Então, esses irmãos que priorizam outras coisas, a eles nós informaremos assim: irmão, você não vai ser diretamente reposicionado, mas existe a chance do irmão ser reposicionado por causa da sua constante desinteresse. Mas assim, se ele não participa, se dificilmente ele participa daquela célula que ele escolheu para ir, eventualmente, ele não vai participar de uma célula, não vai posicionar, não vai participar isso aí, pastor, eu acho que aí não falta não. Será que seria mais prudente a gente chegar e perguntar, chamar essa pessoa para conversar com ele, saber o que está acontecendo? Porque essa falta de compromisso, essa falta de prioridade e tal. É isso mesmo. Até porque você não expõe ele. Irmãos, a gente não vai arrancar o dente sem anestesia. Tá? A gente não vai arrancar o dente sem anestesia. É exatamente o que o Léo está falando aqui. Fala, Léo. Porque a gente não expõe ele perante uma situação, vamos dizer assim, constrangedora para ele, mas também chama ele e fala assim: vem cá, tá faltando alguma coisa, tá acontecendo algo que você não tem compartilhado, você não tem vindo com regularidade dos encontros. Aí de repente ele está com problema familiar, ele está com problema no trabalho, ele está com problema com o filho, alguma coisa que pode estar prejudicando. Aí ele vai se sentir acolhido. Aí ele vai se sentir acolhido e falei: não, então vamos lá. E o cara começa a participar. Isso aí cria legitimidade do líder. Sim. O cara vai começar a respeitar mais. Você traz o cara para o seu lado e não expõe ele numa situação. Ele vai pensar duas vezes antes de desdenhar alguma responsabilidade que você delegue a ele. E lá na frente, se aquele grupo que ele está participando, irmãos, realmente não quer. Entender aqui a ideia que o Léo trouxe, muito bem colocado também, Léo? Antes da gente arrancar o dente, né? Põe anestesia. Então, chega junto da pessoa que está ausente, tenta conversar com ela, saber os motivos, né? Para poder ter uma conosco, Que não tem, mas tem muitas pessoas que não estão nem aí com nada mesmo. Sim. O ideal é isso, é chamar no particular, ver o que está acontecendo. Se a pessoa realmente não quiser, é Deus. Mas você vai captar outras pessoas, porque aquela pessoa também está tomando lugar de você captar outra. Então, assim, com todo amor, tipo assim, não, mas você contar com uma pessoa que não quer nada. Se você chama ela no particular, depois acaba nem contando. Se você chega no particular, chama a pessoa no particular, conversa e tal, orienta, chama outra vez, incentiva e tal, e tenta uma, duas, três, não deu. Irmãos, aí eu não concordo não. Não deu, você não pode fazer. Não deu, não é largar ele, é partir para outro, captar outros. As milhas com os discípulos, Jesus caminhou todas as milhas de todos. Vê um Pedro, por exemplo. Quanto tempo Jesus trabalhou com Pedro? Né? A palavra fala do perdão, perdoar 70 vezes 7. Então, acho que você tem que caminhar milhas, Você não pode chegar numa pessoa e... Não é chegar, olha, é captar outros. Tipo assim, você vai chamar no particular uma vez, incentivar, buscar. Essa pessoa não é arrancar ela do grupo. Essa pessoa não quer nada, porque como ela falou ali, tem pessoas que se prendem ao número de pessoas na célula, não posso receber mais porque tem X números. Então você tá remando ali, nadando contra a maré com uma pessoa que não quer nada. Então deixa ela, você já conversou, já incentivou, então no particular. Não gerou fruto, não gerou resultado, você não vai abandonar, mas você vai captar outros. O dia que ela for... A hora que ela for, você vai Aqui, pastor, você quer falar? Fala, na verdade,
casos e casos. Por exemplo, nós temos pessoas que são trabalham em plataforma da Petrobras. Isso já está há algum tempo lá. Então, não vai. Outra, nossa célula é numa sexta-feira e há diversos eventos às sextas-feiras da igreja. E há pessoas que trabalham num determinado ministério, por exemplo, nas Déboras, que às vezes tem alguma coisa na sexta-feira, o happy hour, sei lá, existem muitas coisas nesse sentido. E nós já sabemos disso. Então, por causa disso, vai embora, sai daqui, vai pra lá. Não, eu não vejo nesse sentido. Eu vejo naquela história, olha, vamos trabalhar tudo isso daí. Se um dia, olha, ele está na plataforma, mas ele está em oração com a gente. Ele está bem, ele está procurando, o objetivo aí é criar uma comunhão, na verdade, de todos. E o objetivo nesse conhecimento em Cristo, essa comunhão em Cristo de todos. Essa é a mais importante. A formação desse caráter é nesse sentido. E não o número da verdade. Se vier 30, muito bem, vai multiplicar, mas não é por causa disso que eu vou deixar de receber, não vou deixar de vou conversar e falar, olha, tem outros lugares, indico. Para isso é necessário que o líder e todos na célula conheçam todos que eu digo, todas as outras células. Olha naquele livrinho, conhece, procura saber quem é. Eu não conheço todo mundo assim, muitos aqui conhecem, mas é bom saber disso para poder indicar, para estar lá e falar, olha, você que está no ministério, em que às sextas-feiras, por exemplo, no meu caso, está vendo muito, por que você não vai para tal célula que é na terça-feira? Ah, mas eu tenho não sei o que, aí começa cada um, fala, agora é uma questão de prioridade sua. Aí sim, aí você coloca a questão da prioridade. Olha, você não pode estar ao mesmo tempo nos dois lugares. Só isso. Eu tive uma experiência muito interessante. A minha célula começou em agosto e uma mãe de uma pessoa me pediu, Marlúcia, incentiva o fulano, chama para ela ir para sua célula, precisando. E aí eu fui chamada e ela disse que não poderia na terça-feira, porque tinha um compromisso com a filha, levar, buscar. E eu senti no meu coração o desejo de mudar, porque para as outras não faria diferença, né, para as outras pessoas. E eu mudei para quarta-feira, que é o dia do ensaio do coro que eu faço parte. Então, eu saía correndo do ensaio do coro, 10 para as 8, aí correndo, que eu moro aqui, né, na frente, a célula só estava se reunindo lá em casa ano passado, para chegar lá. E essa pessoa é assim, a mais assídua. Ela fala, ela diz à mãe que ela não fala nunca, ela fala, ela participa demais. E a filha que ela leva, eu incentivei a levar a filha, porque ela às vezes falava que a filha não podia, que quem tinha filha, eu falei, traz ela. A menina se apaixonou por mim. Assim, é uma coisa que me arrepia quando eu falo. Se identificou comigo. E a menina chama a mãe para ir para a célula. Hoje é dia de ir na casa da tia Marlúcia, hoje é dia da célula, e ela mesma já deu esse testemunho, que é a menina que chama. Então, são as coisas que é o Espírito Santo mesmo, é Deus que toca no nosso coração. Então, essas pessoas difíceis é que a gente tem que conquistar e tem que achar uma forma de fazer isso, né? A minha forma foi trocar o dia e deu certo, né? Bom, por exemplo, o senhor falou sobre as questões da igreja. Uma vez por mês tem um Royal Hours aqui nos homens. Aí o que eu faço na minha célula? Os homens estão liberados para irem para a reunião da igreja. As mulheres vai ser reunião de célula. E fica super tranquilo. Os homens que querem vêm para a igreja para dar um apoio aqui. E as mulheres da célula se reúnem. E fica muito bom. Então, essas questões mas não depende, por exemplo, minha célula, quando a gente faz a célula, a pessoa não aparece. Aí a gente marca um encontro, um churrasco, aí a pessoa aparece. Aí tem gente que aí eu penso. Essa é em cima dessa posição que eu falei, pastor. Tipo assim, pessoas que realmente não querem nada com nada. Porque é o seguinte, eu tenho pessoas na minha célula que estão em Portugal e participam, ligam e tá ali sempre quando tá aqui e tá com a gente. Eu tenho pessoas que nos Estados Unidos que aí se mudou para lá, mas sempre está aqui 2 vezes por ano, 3 vezes. Chegou, primeira reunião, ela já estava na cela. Então, uma pessoa não tem como cortar do grupo. Então, agora tem outro casal que foi para São Paulo
Então assim, mas eu vou ele tá ali só fazendo parte do grupo de WhatsApp, mas quando ele vem, ele está presente. Essas pessoas eu tenho que suprir elas fisicamente. Talvez eu não expressei bem aquela que eu coloquei, não, você conversa. Aí eu tenho outros casos de pessoas também que não quer nada. Você visita, vamos fazer na sua casa. A gente procurou, todo mês está fazendo na casa dela para ver se incentivava. Aí na outra semana que era na casa de outra pessoa, no mesmo prédio, não ia. No mesmo prédio. Aí o que você vai ficar? E geralmente a gente fica aleijado de igreja. Sim. Então assim, a gente fez 3 semanas no mesmo prédio para ver se não. Aí ligava, não só botava mensagem, ligava e, hoje está lá, faz um esforço e tal. Não, pode deixar. E não ia. Então é esse tipo de coisa que eu faço assim. Você vai ter o amor, vai, mas você vai se preocupar com outros. É disciplina, né? A igreja é a única instituição que não exclui as pessoas quando elas não convêm. Então a gente precisa de ter essa ideia que a empresa, a escola, tudo vai te excluir. Então a igreja é a única instituição, né, que é a instituição de Deus, que tolera. Então tem que saber o tanto que, né? Irmãos, dando sequência agora, queria tocar num assunto rápido e agora, e depois desse assunto rápido eu vou tentar dar uma exemplificação de como a célula deve acontecer para que vocês tenham uma introdução. Eu não sei que horas são agora, que horas são 10h04. Então, em 5 minutos eu vou tentar, 5 a 10 minutos eu vou tentar passar para vocês, né? A exemplificação de como realizar a célula, para vocês terem uma ideia. Não é o que eu estou falando aqui, não é imposição, é sugestão para que vocês vejam a melhor forma de aplicar na célula de vocês. Rapidamente falando, acontece também falta de comunhão verdadeira na célula, falta de relacionamento sincero. Existem células onde se predomina apenas a ética, o moralismo, de tal forma que não se pode ser ou pensar diferente do que é apresentado. Esse clima é opressor e faz com que os participantes não sejam espontâneos, não sejam sinceros e equilibrados. A tradição de se comportar de maneira introvertida acaba prevalecendo na célula e aquilo que era para ser divertido, leve, simples, transparente, se torna uma coisa chata, pesada e desgastante. O conteúdo dos assuntos, do fruto do Espírito no nosso livro, podem até ser sérios, mas isso não quer dizer que o comportamento de todos na célula deve ser sério o tempo todo. O assunto ser sério é uma coisa, a forma como a gente se comporta na célula não tem que ser sério, não tem que necessariamente ser ética, moral, no sentido de ficar criando um negócio santo, perfeito demais. Não, irmãos, a gente tem que ser quem a gente é, de forma equilibrada. Deve haver descontração, distração, deve ter às vezes na célula, mas tudo com equilíbrio. O caminho para solucionar esse problema da falta de comunhão verdadeira começa na vida e forma de agir do próprio líder. Então, se você é um líder, que você, eu sou um cara sério, eu quero que a célula seja séria, você vai transformar a sua célula num funeral. Não, tem que ser animado. Se você não passar a imagem de que você é perfeito, que você tem que ser melhor do que eles ali, tirar isso de lado, mas você mostrar para eles que você também é pecador, que você também é uma pessoa normal como todos eles vão se sentir muito mais tranquilos à vontade, se você se sentir à vontade. Porque se você estiver travado, querendo ser ético, querendo ser moral com a sua célula, todos vão ser igual a você, porque eles se esperam em você. Agora a exemplificação do que deve acontecer na célula e vocês vão estar liderados. Olha só, eu vou evidenciar aqui qualquer tipo de informação para os irmãos. Vamos supor que agora a gente está fazendo uma célula aqui, né? E igual aconteceu na célula, o que acontece? Alguns serão atrasados, né? Alguns antes. Isso aqui, vamos dar um exemplo de célula aqui. Uma célula totalmente nova, né? Que acabou de surgir. E eu vou estar trazendo uma informação para os irmãos. Vamos ler aqui, que está nessa página de exemplificação do que deve acontecer na célula. Se não me engano, é a página... Nós vamos ter outra reunião, né, pastor? Vai ter outra reunião depois. Vai. Semana que vem tem. É que a gente aqui precisa conversar, porque também os líderes precisam
trocar ideias. Trocar ideias. Ficar feliz que os outros têm o mesmo. São a mesma coisa. Eu prometi 10 minutos para a gente não atrapalhar no culto, né? Então vamos tentar cumprir. Vou estar dando um exemplo agora, para os irmãos entenderem o que deve acontecer na célula de vocês. Então o que eu vou estar fazendo aqui agora é como se fosse assim, uma sugestão para os irmãos tentarem fazer acontecer. Vamos lá, página 6, se não me engano, né? Não tem numeração, né? Isso. Vamos lá. Em Gálatas 5, 19 a 23 diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, no sentido de pensamentos voltados para a distorção, corrupção do que é bom, lascívia, sensualidade exagerada, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, disputa, discussão, contenda com palavras, iras, pelejas, brigas psicológicas, dissensões, desrespeito à opinião contrária, heresias, invejas, homicídios, bebedias, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais nos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é caridade, amor, gozo, alegria, paz, longanimidade, caráter da pessoa que suporta adversidades e que prossegue em seu empenho apesar dos obstáculos, benignidade, fazer ações voltadas para o bem, bondade, ser bom, fé, mansidão, não reagir por impulso, sendo consequente, temperança, ter domínio de suas próprias emoções, e contra essas coisas não há lei. Eu trouxe o texto bíblico. Agora eu vou trazer a informação de aplicação na vida que é trazida para a célula. Algumas pessoas interpretam a frase do texto bíblico, não herdarão o reino de Deus, com a ideia de que aqueles que praticam essas coisas não irão para o céu. Então nessa primeira parte aí do texto bíblico tem, né? Aquele que pratica feitiçaria, inimizade, idolatria, as pessoas interpretam não herdarão o reino de Deus como essas pessoas não vão para o céu. E a consequência dessa forma de pensar é que pessoas não tratam bem essas pessoas e se afastam dessas pessoas. Então um pensamento leva a uma ação. Então, eu acho que esse cara não vai para o céu porque ele é um feiticeiro. Então eu não vou nem tratar ele bem, não vou criar relacionamento com ele, eu quero ele longe de mim e ele vai para o inferno, eu já estou ciente disso. Agora, alguns estudiosos da Bíblia defendem a ideia de que a frase não herdarão o reino de Deus significa que aqueles que praticam essas obras estarão deixando de viver aqui na terra o que Deus realmente queria que eles vivessem, que é o amor, a alegria, a paz, os frutos do Espírito. Olha a diferença da forma de pensar. Uma coisa é eu pensar que o cara, ele é feiticeiro e ele vai para o inferno, então se ele vai para o inferno eu não quero nada com ele. Se ele vai para o inferno ele já está condenado, eu não quero nada com ele. Outra forma de pensar não é que quem sou eu para dizer que ele vai do céu para o inferno? Eu não sou Deus, eu não sou o juiz, eu sou o cara para amar o cara, eu não sou o cara para julgar o cara. Então, se eu entendo que ele não herdará o reino de Deus, significa que ele está deixando de viver o amor. Então não é que ele vai para o inferno, não herdará o reino de Deus, não é que ele vai para o inferno. Não herdará o reino de Deus é que ele não está vivendo aquilo que Deus gostaria que ele vivesse. Por quê? Porque ele está na feitiçaria, porque ele está na idolatria, porque ele está nessas coisas. A consequência dessa forma de pensar, que ele está deixando de viver o amor, a alegria que Deus queria que ele vivesse no lugar da feitiçaria, acaba me fazendo a ação de aceitar o cara. Então, enquanto um pensamento leva à rejeição, porque o pensamento estava pensando que o cara vai para o inferno, então leva à rejeição. O outro pensamento é o quê? Não, ele está deixando de se relacionar, de amar. Então, essa é a outra forma de pensar, me leva a aceitar ele, embora ele tenha os pecados dele, as dificuldades dele. E aí, a partir disso, a gente pode se prontificar a se relacionar e a ajudar, e até ajudá-lo a sair de alguma situação. E ele, sei lá, com o crescimento da vida dele, pode até me ajudar em alguma coisa, né? Não sei. Aí eu pergunto aos irmãos sobre esse pensamento que foi trazido até agora, né? Interpretar o reino de Deus como ir para o céu, para o inferno, interpretar o reino de Deus como viver os frutos do Espírito. O que os irmãos acham sobre isso?
problema do pensamento, da ideia que você tem que ser bem explícita. Por quê? A Bíblia diz que esses cometentes de pecado realmente não vão para o céu. Se eles continuarem, permanecer nessa situação, eles vão para o inferno. Agora, nós não podemos, o que eu estou entendendo, o que você quer dizer, é que nós não podemos já julgar essas pessoas que já estão no inferno. É diferente. Que se eles continuarem assim, que eles vão para o inferno, eles vão, sem dúvida nenhuma. Agora, nós não podemos julgar, dizer assim, eu vou tratar o irmão ali dessa forma como se ele já estivesse no inferno. Não é isso. Então é bom deixar explícito, porque eu vejo muitas carinhas aqui dizendo, então agora eu posso ir lá para a feitiçaria, eu posso ir para a boate, eu posso ir para o diferente. Entendeu? Então, não, eu estou entendendo, não estou dizendo que os irmãos estão pensando assim, mas é o seguinte, estou dizendo que a ideia, e essa ideia eu vou deixar bem explícita, porque senão as pessoas vão achar que o feiticeiro vai para o céu. Não, a sua ideia foi que não deve ser rejeitado essas pessoas. As que elas vão para o inferno, vão para o inferno. Se permanecerem assim. Vai ser discussão de célula, gente. Isso não vai acontecer você perguntar para eles. Um vai falar uma coisa, outro vai falar outra coisa. E você vai mediar. Isso aí. É isso aí que você vai chegar. São duas coisas que falou e se completam. Que se eles continuarem, né, a fazer isso, vão para o inferno, isso é certo. Mas também não vai ter a vida aqui boa, não vai ter alegria, não vai ter paz. Então, assim, são duas coisas. A verdadeira paz. Não vai ter. Tem que pensar, Eduardo. Quem que Deus colocou para quebrar essas cadeias? Quem que Deus colocou para quebrar essas cadeias? Jesus. Então, se eu olhar uma pessoa já com essa rejeição, como é que eu vou pegar para ela? Nós temos que ser imagem de Irmãos, para de falar. Irmãos, vamos ficar quietos todo mundo. Ó, isso que tem que acontecer na sala. É a opinião. O pastor Nilo falou, a minha opinião é essa, beleza. Aí o pastor Eudes falou, minha opinião é essa. É isso. Passamos pro teste. Vocês entenderam? Agora, não importa o assunto, eu trouxe um assunto. Trouxe aqui, eu poderia ter falado de física quântica, poderia falar de mas eu preciso saber a opinião de cada um sobre o Valério. Tá bom, irmãos? Chegamos? Domingo que vem, se Deus quiser, espero os irmãos aqui, né? Pra gente dar sequência. Só vamos fazer 3 encontros só. Tá?